E um dos grandes segredos do nosso início da ClickBus, que eu falei que eu comecei a admirar cada vez os engenheiros, cara, pega os caras lá da Poli, traz pra dentro, não vai dar erro. Sabe? Molecada com atitude, mais do que conhecimento técnico nesse momento. Atitude. Rápido. Exato. E a forma de pensar. Perfeito. Cara, eles se engajam, eles também ganham, eles compram uma ideia de uma coisa do futuro. Mais uma vez, hoje eu tô muito no politicamente correto hoje, cara. Quantas horas por dia você trabalhava nessa época? Nossa. Cara, a gente trabalhava bastante. Desliga o áudio rapidinho aqui. E acho assim, pessoal, acho que são fases. Porque hoje em dia eu converso, né, pessoal? Tá cheio de gente que quer trabalhar em startup, mas contanto que seja tipo uma multinacional. Sim. Aí não dá. Tudo organizadinho, Ou caixinhas, acho que assim, álcool em gel na parede. Acho que tem que saber que durante um período da startup, realmente, a gente vai trabalhar mais horas do que a gente tá acostumado. 8 horinhas? Não, muito mais, pessoal. 12, 14 horas. Aquelas famosas noites que você vira, que faz parte, né? Mas isso gera, né, um comprometimento. E assim, pessoal, super assim, bem simples o início, né? Num escritório bem pequeno, glamour, mesinhas pequenas, todo mundo trabalhando junto pra, em algum momento, isso acontecer. Isso eu acho a beleza de você construir uma empresa, né? Porque lá pra frente você olha pra trás e você lembra de 9 anos atrás, como que era lá no início, as fases. Legal, cara. Ó, você tá aqui contando a história pra gente. Você vai dizer que você não sente de orgulho de contar isso? Total. Cara, impressionante. E olhar pra trás e ver, né? A gente sabe. Pô, pessoal, eu tinha cabelo no início da ClickBus, né? Não sei se tá dando pra ver na câmera, mas você vê, são os efeitos colaterais das horas e da dedicação. É isso mesmo, cara. Mas até numa startup você chega no momento que você consegue, né, ter equilíbrio. Em algum momento não tinha nem people, era RH pra pagar as pessoas, mas não tinha como cuidar das pessoas. Depois você começa a cuidar das pessoas, depois você começa a criar uma cultura. Não adianta querer cortar as fases, né, pessoal? Você querer, sabe, cuidar da cultura no início não dá, você precisa primeiro parar de pé. Então são várias fases e que as pessoas às vezes participam só de uma dessas fases, né? Então é muito legal você participar de mais fases, porque a perspectiva vai ficando cada vez mais clara, né? O que aconteceu no começo, depois. E é meio clichê dizer, né, Fernando? Mas assim, a velha história do feito é melhor que o perfeito, né? Com certeza. Vezes, né? Porque o timing é muito importante pra você entrar no mercado. Você queria ser o primeiro. Isso exigia uma velocidade, um dia a discussão era outra, cara. O negócio era execução. Exato. A gente hoje, pegar o nosso exemplo, né, Fio? A gente hoje tem discutido assuntos, cara, que eu lembro lá atrás que se falasse o assunto, eu falava, esquece isso aí, cara. Não é o momento. Governança e processo. Meta, a gente tá falando de não método. É o momento. Hoje a gente tá num momento onde a gente se permite isso. Exato. Pô, vamos pensar nas pessoas e tal. Não que a gente não pensasse no início, mas realmente, cara, você tá lá nas trincheiras, tem míssil passando, você vai discutir, vamos aqui discutir o briefing do... Cara, não dá. Passando míssil, cara, não dá. Você tá na guerra e, né, vambora, né? É bem isso. Então, cara, é legal de saber disso. Enfim, continua nessa tocada de contar as dores aí. Difíceis. As Mas sem dúvida, né, pessoal? Empreendimento, assim, o break-even é um milestone assim, realmente muito importante, né? Porque você tira aquela pressão do investidor, porque eu comentei que tinha um investidor com a gente. Aí muda isso, cara? Isso é uma boa pergunta. Mudou muito. Tipo, o jeito demais. Dos caras, do nada eles são legal pra caramba, tio, é isso? Não são legais, mas eles aparecem menos. Entendi. Eles continuam não tão legais, mas eles aparecem menos. Ou quer dar menos pitaco. Porque provavelmente ele vai acabar focando em outros projetos que ainda não estão break-evados, porque de fato o break-even é um marco, assim, para as startups. Eles né? são mais presentes. De fato, isso é portanto, é uma retórica isso. O negócio deles é, cara, eu fico até o momento do break-even. Do break-even eu te dou um sosseguinho aí. Exato. Toca um pouco mais. E obviamente a gente fica também mais empoderado de falar, calma, né? Olha isso aqui, a gente já fez isso, deixa eu seguir esse caminho aqui, tá dando certo, cara, no né? seu caso, estamos falando de 2 anos. Foram 2 anos. Muito Foi rápido, bem rápido. Mas a gente focou muito nisso, né? Assim, obviamente deu, né, várias circunstâncias, deu sorte ali, deu azar aqui, mas a gente focou nisso e conseguiu. E certeza que vocês eram bem austeros também, né? Sim, pessoal. Muito tempo, assim, a gente trabalhava com pessoas, na grande maioria, mais júnior, muitos estagiários. Eu falei dos países, eu tinha um estagiário tailandês para fazer o digital marketing em tailandês. Aí tinha uma estagiária da Polônia fazendo digital marketing da Polônia, pela língua. Só estagiários. E um dos grandes segredos do nosso início da ClickBus, que eu falei que eu comecei a admirar cada vez os engenheiros, cara, pega os caras lá da Poli, traz pra dentro, não vai dar erro. Sabe? Molecada
misturada com atitude, mais do que conhecimento técnico nesse momento. Raciocínio Atitude. rápido. Exato. E a forma de pensar. Perfeito. Cara, eles se engajam, Mais eles lógico, também ganham, eles compram uma ideia de uma coisa do futuro, né? Porque realmente no início você não tem muito o que vender fora o futuro. Perfeito. Então é um perfil que a gente encontrou que dá certo, mas você vê, a gente não tá falando de pessoas sêniores, né? Então a gente foi pouco a pouco, talvez para contratar um primeiro gerente depois de 2 anos, talvez. E aí você vai seniorizando a organização. Perfeito. Senão não vai fechar a conta, né, gente, pessoal? respeitem os engenheiros aí, seus administradores, médicos e afim, engenheiro é o que vale, tô brincando. Segura essa. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Fernando, assim, que você falou o tempo inteiro, a gente contratou gente júnior, a gente. Quem era a gente? Então, a ClickBuzz eu fundei junto com o Cesário, que foi meu cofundador, e eu considero... Igualmente, os dois tinham os mesmos... Me fala também de responsabilidade, se possível, o que um tinha... Mas você também era executivo, né? Era o CEO também? Ou era co-CEOs? A gente era co-CEOs. Co-CEOs. Co-CEOs e eram perfis bem complementares. Então, vamos dizer, eu era o administrador de negócios, ele era o cara do ITA, cabeça de ninja, sabe? De tecnologia, de marketing digital, sabe? Dessa forma de pensar. Então, era super complementar. Que legal. Então, isso a gente Quando você fala até você hoje. ser de negócio, você tá falando cabeça de administração financeira e também parte comercial? Sim. Quer dizer, um misto do... Cara, tá aí mais uma coisa que a gente pode falar que é uma fórmula do sucesso, né? Sem dúvida. Que é buscar sócios complementares ao seu perfil. A gente tem uma tendência natural do ser humano de se juntar com pessoas muito parecidas, cara. Bom, você acabou de falar, dar um exemplo muito claro disso. Eu e o Gabá, a gente é um exemplo muito claro disso. E eu conheço tantos outros que têm esse exemplo. Então vou até ousar aqui dizer que isso é uma das fórmulas de sucesso de empreender. E um dos conhecidos erros, na verdade, que a galera comete. A gente é prova disso também, de que de fato a gente fica às vezes se cobrando, né? Do tipo, pô, mas eu faço isso, eu tinha que fazer. Aí você fala, cara, mas eu faço isso, você deveria fazer e tal. Certo. E cara, quando você tem um pouco mais claro, cara, onde o cara tem uma expertise ou uma competência, um talento até. Cara, tem talentos que eu vejo nele que eu falo, cara, eu posso ficar a vida inteira tentando ter, que eu não vou ter. E vice-versa. Eu não vou ter. Então, e aí, então assim, se você consegue desenhar melhor isso e mostrar os espaços e entender a contribuição de cada, cara, sempre foi um desafio nosso, né, cara? E à medida que a gente construiu isso e respeitou, e aí detalhe que a gente sempre fala e talvez seja repetitivo, mas é engraçado que na superfície a gente tem diferenças e tem talentos diferentes e gosta de áreas e papéis diferentes e tudo, mas na base é muito parecido, cara. Então imagina que é a mesma coisa. Isso então, é importante, os valores, exato. Senão, realmente, a chance de dar errado é grande. Hoje, como o Phil comentou, né, que ele estava fazendo uma apresentação, um treinamento de, né, chamavam, né, um mindset para o sucesso e tudo, então citando aquilo que ele acredita ser certo e tal. Cara, assim, tudo que ele falava para mim ressoava para mim perfeito, assim. E ele tava falando de coisa basal, coisa assim, cara, sem isso, não você tá jogando contra a fórmula de sucesso. Exatamente. Então eu acreditava em tudo. A gente tem formas diferentes de fazer as coisas, então assim, interessante, fiz questão de perguntar porque eu tenho certeza que esse complemento é muito importante. E muitos dos bons pensadores dizem isso, né? Eu falei do sócio, mas acho que o agente também, acho que inclui o time, né, pessoal? Porque, principalmente numa startup, eu acho que é super importante, assim, ter pouca hierarquia, sabe? Em geral, Lean, né? essas pessoas vão ter responsabilidades muito maiores do que elas poderiam ter numa empresa maior. E você tem que jogar com isso, cara. Olha a responsabilidade que você tem que assumir essa responsabilidade, porque a gente vai fazer isso junto, né? Então, realmente, dar essa empoderada nesse pessoal jovem era essencial, porque senão não tem como você tocar. São muitos temas, né, pessoal? Com certeza.